de futuro, como imagina um mercado de ações que está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente para de depender de falar assim da bolsa de Tóquio está dessa forma, a bolsa de Nova York dessa outra forma, de Londres, e passa a ser um cenário global muito mais líquido e ativo também. Uma série de interações muito favorável à inovação que cripto e blockchain pode trazer para serviços financeiros. Isso se traduzindo também numa valorização, hoje instruir uma plataforma que desenvolvedores possam criar soluções em blockchain para oferecer para os usuários da Coinbase e para os outros usuários que sejam muito eficientes. Começando mais uma conversa exclusiva aqui no canal e um assunto que vocês já acompanham há bastante tempo. Vamos falar sobre o mundo do Bitcoin, criptomoedas, criptoativos, que a gente cobre desde que o canal começou lá em 2017. E é um mercado que vem evoluindo bastante e tem sempre novos desdobramentos. E para a gente falar sobre esse assunto agora, entender como é que está o mercado no Brasil, como é que está evoluindo no mundo, nos Estados Unidos, regulação, tecnologia, enfim, novas tendências, a gente trouxe um convidado super especial, que é o Fábio Plein, que é diretor das Américas para a Coinbase. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, prazer estar aqui, Fernando. E na verdade, até dividindo algo também, acho que a minha jornada em cripto tem muito relação contigo também. Acho que o primeiro livro que eu li sobre cripto foi o teu livro também. Então, é um prazer mesmo estar aqui conversando um pouco mais contigo. Obrigado por aceitar o convite. Até é bacana, para quem não conhece, a gente já tinha uma experiência prévia, né? Já éramos amigos, até foi coincidência acabarmos na mesma indústria e tu na Coinbase. Mas tem tantos assuntos aqui que eu anotei pra gente falar, mas antes de algumas perguntas que eu preparei, acho que vale a pena até contar um pouco da tua experiência antes da Coinbase, porque já está há alguns anos na empresa, mas tu não era dessa indústria de Bitcoin, cripto. Conta um pouco da tua experiência antes da Coinbase e depois como é que foi que tu chegou nesse mundo do Bitcoin também. Sem dúvida. Eu estou na Coinbase há 3 anos e meio, então desde 2022. A gente pode até explorar mais esse primeiro ano, que foi um ano também bem específico dentro da indústria. Mas antes disso, indo um pouquinho para trás, estudei nos Estados Unidos, fiz mestrado, um MBA na Califórnia, voltei para o Brasil, trabalhei com consultoria durante um período, que foi uma etapa bem importante de formação. Da consultoria, fui para a Uber, bem no momento que a Uber estava iniciando a operação aqui no Brasil. Então, participei todo dessa expansão e aqueles momentos aí marcantes também que tiveram. Eu lembro, até foi na época que eu estava na XP, que foi, a Uber tinha o escritório no mesmo prédio ali no São Paulo Corporate Towers. Né? Exato, então ali passei 5 anos na Uber, desde de lançamento até quando eu saí do Brasil, naquela época pelo menos era o segundo maior país da Uber globalmente, atrás dos Estados Unidos. Em seguida fui para o PicPay, acho que foi a minha primeira assim, a experiência mais profunda dentro de serviço financeiro, de inovação em serviço financeiro. Eu acho que foi um timing bem interessante de participar disso ali pré e durante pandemia também, e pós-pandemia. Eu acho que teve um crescimento e uma penetração muito grande no mercado. Mas foi naquele período do PicPay que eu quis juntar duas coisas que para mim foram importantes. Assim, é estar muito envolvido com tecnologias que impactam e transformam o mundo. E 2, acho que o PicPay me trouxe mais esse desejo de construir essa próxima etapa da minha carreira em serviços financeiros como uma forma de impactar mais positivamente a vida das pessoas. E aqui estou, então, faz 3 anos e meio. Muita coisa que a gente já construiu dentro da empresa que a gente pode aprofundar mais ali em algum momento. Boa, e para mim é muito bacana. Primeiro, a gente sempre deixa bem claro aqui, a gente mostra para todo mundo, porque a Coinbase é a nossa empresa parceira aqui da Liberta, do canal também, e eu acompanhei o crescimento da Coinbase desde o início, foi lá em 2012, 2013, se eu não estou enganado. Isso. E quando eu comecei nessa jornada, entender o que estava acontecendo, e foi muito bom ver a evolução da empresa, depois tornando a primeira corretora com as ações listadas na Nasdaq, isso é fantástico. Então é uma história também de sucesso dentro dessa indústria que não para de crescer, né? Mas tu especificamente, tu falou que começou, não sei se começou, mas o primeiro livro foi o meu. Como é que, primeira vez que tu escutou sobre Bitcoin, esse mundo, como é que foi? Na verdade, tem um grande amigo meu, que na época que eu estava estudando na Califórnia, fazendo MBA, é um cara que sempre foi uma visão de mundo muito libertária também. E lá em 2012, 2013, ele começou a me falar sobre Bitcoin para estudar mais.
Obviamente que eu queria ter escutado ele mais cedo, ou A então com primeira mais vez profundidade. a gente ignora, né? A primeira vez eu escutei em 2011 de um amigo meu aqui de Porto Alegre, médico, eu sempre conta essa história, e eu ignorei ele. Ele me perguntou no Facebook se eu já tinha ouvido falar do Bitcoin, se era uma solução para a crise. Eu nem respondi ele, cara. Puxa vida, 2011. Eu acho que eu devo muito a esse amigo mesmo, porque ele não desistiu nessa vez. Eu acho que depois ainda, quando eu estava, acho que não sei se era na época da consultoria, imagino, ou início da Uber, ele se encontrou de novo em São Paulo. Esse amigo mora em Manaus. E ele, duas coisas que ele fez. Um, cara, abre uma conta, não me lembro em qual aplicativo foi naquela época, em qual corretora, e me transferiu lá R$ 10 equivalente em Bitcoin. E depois, eu acho que logo nessa mesma situação, ou logo em seguida, ele me presenteou com o teu livro. Então, acho que esse foi um pouco do meu início, e a partir daí, lendo o livro, estudando, foi quando eu comecei a investir, a me interessar, ainda como alguém que estava muito mais como um investidor e um uso ainda inicial, mas acho que daí comecei cada vez mais a ir me aprofundando dentro dessa jornada. E 2022, então, na verdade, 2021, que eu decidi que eu queria construir minha carreira a partir daquele momento e para a próxima década dentro de cripto e Bacana. enxergando esse potencial de inovação e de ampliação mesmo, de impacto na vida das pessoas, ainda no momento que ainda era olhando para trás. Eu acho que também já tinha avançado, mas muito para construir. Mas quando a gente olha um pouquinho aí para 2022 até agora, acho que muito já avançou e até dá para aprofundar um pouco o que mudou desde lá. Pois é, acho que esse é o ponto bacana, já que tu começou então na Coinbase, foi 2021 ou 22? 22 que eu entrei, 21 que a gente começou as conversas lá. O mercado já tinha começado a corrigir ou ainda não? Isso é curioso, eu entrei em abril de 22, quando o mercado ainda estava com uma perspectiva otimista, mas logo em maio já mudou rapidamente. Assim, eu acho que inclusive meus planos logo de entrada e como é que ia ser esse plano de expansão no Brasil, a gente teve que se adaptar logo também a essa nova realidade do mercado. Mas o que ao meu ver mudou, assim, Fernando? Acho que vamos pensar já nessa fotografia de 2022 versus agora. 2022 acho que chegou a bater, acho que pegando em preço de Bitcoin, acho que eu bati ali abaixo de 20 mil dólares. A gente estava ali no... Sim, na correção, né? Chegou, correção, foi até 16. Foi 16, eu me lembro de 16, 18, num cenário que a partir dali se tornou um cenário regulatório muito difícil para os principais players, assim, acho que um momento em que a SEC, principalmente, entrando com uma abordagem de litígio com os principais players, eu acho que tirando muita atenção da indústria. A SEC, para quem não sabe, é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Então, acho que isso foi algo que foi muito impactante naquele momento. Teve todo o incidente da FTX, da FTX, teve uma crise de confiança e para a indústria como um todo, e a gente vê muito... Cara, também, foi em 2022? Foi em novembro de 22, que teve uma outra quanta coisa, né? correção importante. E fora isso também, quando a gente olha muito para a adoção mais ampla da tecnologia, os grandes instituições financeiras, bancos, empresas do setor, muito mais num momento de wait and see, esperando para entender mais o que estava por vir. E eu acho que acelerando já agora para 2025, acho que daí sim muita coisa mudou, né? Então, sim, a gente vê essa evolução da clareza regulatória nos Estados Unidos, que eu acho que é um marco muito importante, quando a gente vê tanto a aprovação que a gente pode aprofundar, mas Genius Act, Clarity Act avançando agora em discussão. Então acho que isso é um marco importante, a própria postura da SEC completamente diferente. É o Paul Atkins, né, o novo head da SEC. Né? Acho que já com uma série de interações muito favorável à inovação que cripto e blockchain pode trazer para serviços financeiros. Isso se traduzindo também numa valorização hoje. Então a gente está falando lá de uma fotografia de Bitcoin a 20 mil dólares, agora a gente já está falando aí bateu já aí 115, perto de 120 mil aí também. Acho que casos de usos que até então eram ainda embrionários, muito estabelecidos, como o próprio caso de stablecoin, avançando muito mais em adoção, tokenização de ativos muito mais claro também. Então acho que foi um avanço nesse horizonte de 3 anos muito importante, e que ainda mostra o espaço que a gente tem para avançar, e sem falar também de outras peças de quebra-cabeças que foram evoluindo, né? A gente mesmo trabalha uma parte do nosso ecossistema da Coinbase, que é a Base, que traz mais como uma camada de Layer 2 em Ethereum, possibilitando mais eficiência, por exemplo, para transações globais, para pagamento global. Então, tudo uma série de elementos se conectando e criando mais, eu acho que uma perspectiva favorável da indústria seguir avançando e trazendo ainda mais inovação e melhorando o caso de uso, assim, a facilidade de adoção dos usuários.
Eu anotei aqui pra gente, eu já tinha anotado, mas eu quero voltar depois, já que tu tocou no assunto de tokenização e stablecoins, porque são importantes, fala muito sobre o futuro, né, o impacto no mercado financeiro. Mas antes, já que tu está cobrindo não apenas Brasil, mas também América Latina e Canadá, né, como é que a Coinbase vê esses outros mercados? Porque a gente tem muito mais noção do que está acontecendo nos Estados Unidos, como lá é a principal operação, e o que acontece lá serve de exemplo para o restante do mundo. Por isso, eu também, como entusiasta, usuário e defensor desse ideal tecnológico, foi uma mudança da água para o vinho, assim, realmente muito importante. A gente vê não só essas leis que passaram, mas toda a administração americana hoje, ministros, secretários, né, o próprio presidente, o vice-presidente. Eu estava na Bitcoin Las Vegas, pô, o vice-presidente fez o keynote speaker lá, o J.D. Vance. Ele, como proprietário de Bitcoin, defensor, pô, realmente é muito importante, isso acaba respingando no restante do mundo. Mas fora dos Estados Unidos, como é que a Coinbase, como é que vocês estão vendo esses demais mercados? O que é mais importante? Como é que está evoluindo? Quais são os desafios? Claro, e até dando um pouco de contexto também para quem está nos escutando, a nossa missão dentro da Coinbase é trazer mais liberdade econômica através de cripto para 1 bilhão de pessoas. Hoje a gente tem em torno aí de 100 milhões de usuários ativos, então tem um Cara, é muita espaço, coisa. muito já foi conquistado, mas para nossa missão de longo prazo tem um caminho importante a ser percorrido. E obviamente para chegar em 1 bilhão de pessoas a gente tem que estar com uma presença muito consolidada em mercados internacionais. Então a gente tem uma estratégia em que a gente tem alguns países que a gente chama de primeiro nível, de primeiro tier. Brasil é um deles, aqui na região onde eu me envolvo mais, Canadá também, mas tem outros países importantes no mundo, e tem outros países que a gente está também avançando o nosso esforço, como é o caso de Argentina e México. Hoje, olhando para o resultado da Coinbase, 20% só está vindo de mercados internacionais, 80% vindo dos Estados Unidos, e o nosso objetivo aí a médio prazo é trazer esses 20% muito mais para perto de um 40%. Então esse é um esforço bem intencional nosso de aumentar a nossa presença nesses mercados que são grandes economias, que têm uma forte adoção de cripto e uma população grande também para nos aproximar dentro dessa missão de 1 bilhão de usuários. Então acho que esse é o contexto. O Brasil, obviamente, que se encaixa muito bem dentro disso, porque, de novo, população grande, mais de 215 milhões de pessoas, jovem, acostumada à inovação em serviços financeiros, até saiu um ranking recente da Chainalysis mostrando que o Brasil já está o quinto país maior em adoção de cripto. Acho que isso é um dado Sim, eu vi isso aí. importante É verdade. também. E eu acho que tem um dado interessante também, que nem sempre quando a gente olha nessa fotografia com os nossos pares na região, o Brasil tem uma trajetória aí dos últimos quase 30 anos já, de estabilidade econômica, que por mais que a gente vai comparar com economias já maduras, ainda é recente, mas a gente já tem estabilidade que permite a gente ter um mercado de investimento proporcionalmente mais consolidado. Sim. Então acho que esse é um caso de uso que a gente vê muito claro aqui no Brasil, já diferenciando um pouco como é que a gente vê o uso de cripto no Brasil, na Argentina, no México, que são países que a gente olha de uma maneira mais perto. No Brasil, então, com um olhar mais de investimento já mais estabelecido. Quando a gente olha para a Argentina, que é um mercado de uma adoção de cripto, que eu acho que é sensacional, né? Mas talvez aí por motivos diferentes, né? Por todo o histórico de instabilidade econômica, de inflação, desvalorização do peso, que continua, né? Continua. Melhorou, mas ainda continua, ainda é sério o problema. E é muito recente qualquer mudança que está acontecendo lá. E por consequência disso, na Argentina me chama a atenção. Tenho ido algumas vezes e pega um Uber, um táxi, e o taxista, o motorista, usa cripto, tem stablecoin. Então esse caso de uma proteção para esse contexto, e até recentemente tinha lá também o cepo cambial, que restringia também a capacidade de proteção frente à desvalorização cambial. Então acho que esse é um mundo à parte e que tem uma adoção muito grande. Cripto faz parte da vida das pessoas, mas muito forte dentro desse universo de stablecoin. E quando a gente olha para o México, talvez seja um cenário ainda, talvez com o tempo possa se aproximar mais do cenário brasileiro, mas eu acho que dentro dessa distinção, acho que o Brasil avançou mais nos últimos anos
dentro dos usuários e culturalmente está adotando mais inovação em serviços financeiros. Sim. Então, eu acho que o uso no México ainda acho que tem todo o caso de uso muito forte de remessas, né? Remessas, de né? remittance, que eu acho que isso é muito forte. Muito imigrante mexicano que mora nos Estados Unidos a forma mais fácil para fazer remessa, cara, é stablecoin, é Bitcoin. Sem dúvida. Então acho que isso é uma particularidade desse mercado. E eu acho que com o tempo também as pessoas cada vez mais se acostumando a se expor mais com uma economia estável, com novos produtos financeiros e com investimento em cripto. Então tem nuances em cada um desses países, mas acho que nos dá também, acho que, bastante confiança, porque para cada um deles, acho que os nossos diferenciais e eu acho como a gente se posiciona dentro desse processo de expansão internacionais é muito pela solidez, segurança da marca que você trouxe, né, de ser uma pioneira na indústria, uma empresa que ao longo desses mais de 12 anos aí se consolidou para estar fazendo a construção da nossa trajetória da forma mais segura para o usuário, trazendo até mais rigor para os nossos processos, como foi o caso da gente ser a pioneira em abrir capital na Nasdaq, que é um escrutínio grande que a gente tem que passar a cada, não só para abrir capital, mas para manter e para auditoria e para prestação de conta que vem com isso. Toda a divulgação de informações, a transparência que requer uma empresa aberta, cara, sem dúvida que é fundamental e traz muito mais conforto, não só para o investidor, mas para o usuário também, né, para quem é cliente, né? E esse foi o caminho que a gente escolheu e acredita que é um diferencial não só agora, mas que deve seguir sendo no longo prazo. E um outro diferencial é essa nossa profundidade e amplitude de produtos em cripto. Então a gente cada vez mais vão ter players também entrando dentro desse espaço, oferecendo soluções, mas a gente quer muito se diferenciar como uma empresa que é nativa em cripto, tem essa amplitude de serviços e que facilite essa ponte das pessoas do universo de finanças tradicionais para esse futuro que cada vez mais já é o presente, que é ter pelo menos uma parte de seus investimentos em criptoativos também. Dentro desses, eu estava pensando aqui nas próximas perguntas, eu estou com dificuldade de me organizar aqui, eu vou priorizar aqui, porque tem tantos assuntos que eu quero tocar, mas um deles, o uso como pagamentos, como é que está o uso como pagamento? Porque eu lembro que no início tinha uma tentativa até de tentar eu não diria forçar, mas influenciar mais o uso como um meio de pagamento no dia a dia, especialmente, eu digo lá atrás, até 2013, 2014, mas a gente viu que com a volatilidade, a oscilação de preço não era tão simples assim, mas é um uso que vem, dependendo do país, se usa mais ou menos. Como é que vocês veem esse uso como meio de pagamento? Como é que a Coinbase está vendo isso? E qual a intersecção também com as próprias stablecoins para esse uso, né? Eu acho que são muito relacionadas mesmo, né? Acho que tanto hoje a grande killer app, aplicação matadora aí de cripto até o momento, nesse ciclo muito claro, foi a maturidade de stablecoin. Uhum. A gente está falando aí já de um ativo que já tem um market cap já próximo de 300 bilhões de dólares. Que, se eu não me engano, ano passado movimentou perto de 30 trilhões de dólares. Sim, só o giro em transações, né, é surreal. Isso é, se eu não me engano, 20 vezes mais do que a PayPal transacionou, 2 vezes mais do que a Visa transacionou no período, e ainda representa um percentual pequeno dentro do total de transações que acontecem em dólar. Então, acho que tem um potencial ainda muito grande de adoção, é um ambiente que vem se tornando cada vez mais competitivo também, mas que esse caso de uso está muito maduro. Casos de uso principais dentro de stablecoin, depois eu posso aprofundar mais em payments, acho que um grande que acho que tem tido aí uma corrida, e a gente também está se posicionando para avançar cada vez mais para ser essa infraestrutura de parceiros, empresas globais de pagamentos, é esse pagamento entre empresas, que pode ser tanto cross-border, ou então a gente fez recentemente até uma integração e uma parceria com a Shopify, que é um grandes players, grandes marketplaces globais, para ter a opção de pagamento com stablecoin no checkout da Shopify. Eu acho que cada vez mais hoje em dia a gente tem uma vertical de produto. Imagina que a gente tem 4 verticais, então é um lugar bem específico, e dada a importância que a gente coloca, específico para stablecoin em pagamentos, dado o espaço de crescimento e de inovação que a gente enxerga para os próximos anos com isso. E tudo isso, assim, a grande base por trás que eu não falei que ainda tem essas peças do Lego que vão se conectando e se encaixando. É o SDC, né? Que hoje em dia a gente tem essa parceria estratégica com a Circle
e acaba distribuindo toda essa infra de pagamento através do USDC. Uhum. 2 é a Base, que acaba sendo então a nossa rede de Ethereum de segunda camada, Perfeito. que traz mais velocidade, eficiência e menor custo para transações. Então hoje transações na Base já são realizadas em menos de um segundo, a menos de um centavo de dólar. Acho que isso, quando a gente está falando num arcabouço e uma infraestrutura de pagamento legada aí, que já pode passar por SWIFT, com diversos intermediários, com um custo altíssimo, Uma diferença brutal, né? tempo muito longo de transação, então tem uma capacidade de redução de intermediários muito grande. Então, falei bastante para dizer assim, isso é uma prioridade hoje, e acho que esse caso de uso de pagamento entre empresas e também cada vez mais empresas utilizando cripto e stablecoin como forma de pagamento para o usuário, que vai fazer mais sentido talvez em alguns mercados do que outros. Eu acho que no Brasil, por exemplo, a gente tem um sistema de pagamento como o Pix que funciona muito bem. Então aqui para o nosso mercado, principalmente esse pagamento cross-border entre países, Sim. acaba sendo talvez mais forte o caso de uso. Mas é que tu tá respondendo, eu tô imaginando esse cenário da integração com grandes marketplaces, tudo. É tão óbvio, né, e tão necessário, e a facilidade que traz a conveniência, daqui a pouco, hoje, por exemplo, eu sei que tem muitos usos para brasileiro ou para estrangeiro, cartão de crédito internacional, cartão de débito, e aí já tem alguns que permitem carregar com stablecoin. Exato. Que é uma via indireta para poder usar stablecoin. Daqui a pouco já está direto no comerciante, não tem que usar o cartão de crédito, já paga na hora com a stablecoin, não por meio de carregar um cartão para depois usar o cartão. Realmente tem uma avenida aí de oportunidade impressionante. Eu acho que é um momento muito legal de construção mesmo de possibilidades e que, em última linha, vai trazer mais opções e facilidade para os usuários. Aqui, nesse caso de uso que você trouxe, de novo, para quem brasileiro cada vez viajando mais também, sofre um pouco também com essa dinâmica, né? Leva o dólar, ou então vou usar meu cartão de crédito. Total. Ou então vou fazer um pré-funding em alguma conta. Então tem sempre essa... Então cada vez mais eficiência dentro desse caso de uso, acho que é uma das oportunidades que existem aqui no nosso mercado também. Você falou das 4 verticais. Pode falar quais são as 4 exatas? As 4 que a gente acaba, a gente chama grupos de produto. Uhum. Tem o grande, ainda é a principal negócio da empresa, é de consumidor, varejo. Tá. Que até onde eu tô e o nosso time aqui no Brasil, a gente está vinculado, que é basicamente trazer os produtos da Coinbase para o usuário final, para a pessoa física. Tá. Existe um outro grupo de produto que chama de institucional. Então, aqui a nossa grande solução é uma Crypto as a Service. Assim. Então, uma solução de cripto para parceiros, grandes bancos, fintechs, fundos de investimento. Custódia, por exemplo, está dentro dessa vertical? Um exemplo disso. Nos Estados Unidos, no início do ano passado, foi aprovado as ETFs de Bitcoin, de Ethereum, com BlackRock, Vanguard, Fidelity, esses grandes fundos, e que nos contrataram para fazer a custódia. Então, hoje a Coinbase, através dessa equipe, faz a custódia de 10 dos 11 ETFs de Bitcoin. Esse é um produto, a custódia. Tem outras soluções para aquelas empresas que querem ou ter sua mesa proprietária de trading, ou querem, em última análise, oferecer soluções cripto para os seus usuários. Então, esse universo de produtos. Bacana. Tem Base, que é essa nossa visão mais de futuro, que depois eu até posso tocar nessa visão dos 3 pilares da nossa estratégia, mas Base é muito mais nessa visão de futuro, de construir uma plataforma que desenvolvedores possam criar soluções em blockchain para oferecer para os usuários da Coinbase e para os outros usuários que sejam muito eficientes em cima de Ethereum. E essa quarta, que é mais recente, que está muito vinculada ao crescimento de stablecoins como uma infraestrutura de pagamento global. Boa. Eu vou deixar aqui anotado os 3 pilares para depois a gente falar sobre eles. Mas agora trazendo um pouco de Brasil, a gente falou de regulação nos Estados Unidos, que ali mudou bastante, mas o Brasil também vem avançando em regulação e até... Para mim foi irônico, de certa maneira, porque o Brasil foi até vanguardista aqui no Brasil. Os próprios ETFs, aqui já tinha desde 2019. Primeiro, os fundos podiam já comprar desde 2018, 2019. Os ETFs apareceram aqui antes também. E tivemos a aprovação do PL, se não me engano era o 2303, que depois o Executivo colocou o Banco Central como o órgão regulador.
e agora a gente está aguardando algumas regras de serem estabelecidas pelo Banco Central. Como é que vocês veem hoje aqui a regulação no Brasil? Como é que isso está avançando? Como é que está a percepção dos reguladores na visão da Coinbase? Acho que o Brasil, de fato, foi voltando lá para 2022, de novo, num cenário que a gente estava falando lá de incerteza, do momento da indústria, mais de um mercado bear market. Uhum. E mesmo assim, no final ali de 22, teve aprovação no Congresso da lei, Aqui no Brasil? aqui no Brasil, que designou, então, já o Banco Central como regulador. Então, o Banco Central está desde metade de 2023, se eu não Isso estou aí. enganado, Isso aí. já com esse mandato de fazer a regulamentação em si, o detalhamento da regulamentação. A gente já teve algumas interfaces com o Banco Central. O Banco Central já fez algumas rodadas de consultas públicas, Uhum. duas principais, em que trouxe os seus pontos para o mercado, para escutar as ponderações. E o que eu posso falar é assim, que a gente sempre tem a melhor perspectiva possível sobre a qualidade técnica, uma abordagem que sempre foi, até de novo, fazendo um contraponto, como é que era a interface com o regulador dos Estados Unidos, que era através de litígio. O Uhum. Banco Central fazendo um trabalho muito sólido, técnico, trazendo perguntas legítimas, escutando o mercado para criar a sua própria perspectiva. Legal. Então tem sido um trabalho longo, mas acho que muito bem construído, elaborado, Legal. que a gente está muito, de novo, ansioso para saber como vai ser o resultado final desse trabalho, que pelo que se escuta no mercado já pode estar na etapa aí final, quem sabe com uma liberação aí dessa norma final de outubro, início de novembro. De novo, isso é especulação, acho que o Claro. Banco Central nunca comunicou abertamente esse prazo tão claramente, mas é o que se espera. E a partir daí eu acho que vai trazer essa clareza regulatória para todo mundo, vai ser muito importante para poder se adaptar e trazer ainda mais conforto, talvez para aqueles players que estão aguardando esse cenário para poder entrar, para os usuários terem ainda mais clareza. Então acho que pode ser um momento importante. Uma nuance só que eu traria é que se lá em 2022, 2023 e 2024, nessa comparação com os Estados Unidos estavam muito para trás, né? Nem tinha um debate regulatório nos Estados Unidos. Era um embate regulatório. Era um embate, era o litígio que estava se colocando ali e distraindo muito a indústria, investimento, tirando investimento para inovação e empreendedorismo. Acho que isso, os Estados Unidos, ele fechou um pouco essa distância bem rápido, né? Porque Sim. agora já teve a aprovação do Genius Act, acho que uns 2 meses atrás, que regula Sim. o mercado de stablecoin. Isso já virou lei, já foi sancionado pelo Trump. E que agora tem uma discussão no Senado sobre o Clarity Act, que seria um arcabouço do mercado mais completo e talvez até mais similar à discussão que a gente está tendo aqui no Brasil, para daí sim empoderar os reguladores, fazer uma distinção do que é commodity, o que é security, e daí trazer mais essa clareza nos Estados Unidos, que eu acho que vai ser um outro momento muito importante para a indústria. Eu concordo plenamente que eu lembro que eu acompanhava desde o início e era uma das preocupações que o regulador tinha, mas até o próprio poder legislativo também, judiciário, porque era a taxonomia da coisa. É uma commodity, é um valor mobiliário, por ser um valor mobiliário, as leis do mercado de capitais, de valores mobiliários se aplicam ou não se aplicam. Essa incerteza pairou durante muito tempo, assim, sobre as cabeças dos usuários, investidores e empresários do setor. E agora, acho que está cada vez mais claro já, até por declarações, comunicados, mas falta esse selo final para acabar de uma vez por todas, cara, o que é, o que não é, onde é que tem alguma zona cinzenta ou não tem. E de fato, esse Clarity Act acho que pode ser mais uma peça que ajuda o mercado a trazer mais investimento e segurança para o setor todo prosperar, né, cara? Sem dúvida. Acho que até um pouco do que a gente tem acompanhado com o stablecoin a partir da aprovação já mostra Sim. um pouco essa animação do mercado para uma parte da indústria, mas que eu acho que pode ser ainda mais ampliado se tiver uma regulamentação mais ampla, e que eu acho que daí sim, eu acho que daí a gente pode ter um cenário seguindo, dando uma volta aqui também, mas se a gente começar a botar alguns elementos, uma regulação mais clara, hoje mesmo tem uma perspectiva aí também de decisão do Fed nos Estados Unidos também sobre taxa de juros. Tem outros elementos na indústria que eu acho que se conectando, acho que pode nos dar uma perspectiva favorável também para sem dúvida, a sequência do ano e para o início do ano que vem. Sem dúvida. Nem estou falando tanto de mercado em perspectiva, porque acho que isso eu concordo. Tem
uma tendência aí bem propícia a fazer o mercado seguir performando bem, e quem nos acompanha aqui sabe que a minha defesa do Bitcoin, especialmente como um ativo de proteção da nossa era digital, como ouro digital, para mim vai seguir trilhando o seu caminho para o alto e avante. Mas eu queria voltar à questão de tokenização. Eu anotei aqui alguns pontos. A tokenização, porque essa é uma área que eu vejo há muito tempo como um dos potenciais que ainda não foram preenchidos, assim, nesse setor. Eu, desde o início, falava, pô, tokenização de ativos, de dívida, de ações, pô, faz todo sentido, mas parece que ainda fica mais sendo vislumbrado como algo do futuro e difícil concretizar algo, cara, isso está acontecendo agora. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que isso pode impactar o mercado de capitais? Como é que vê o avanço de tokenização? Acho que isso volta até para o ponto anterior que a gente estava falando de regulação. Acho que essa Uhum. clareza regulatória hoje está permitindo um avanço muito mais rápido dentro disso. O nosso próprio Sim. posicionamento e apetite para trazer novos produtos mudou também a partir desse cenário mais favorável regulatório. Hoje, na Coinbase, a gente ainda não está com um termo local, mas nos Estados Unidos a gente tem se posicionado que nossa direção agora é se tornar o que a gente está chamando de uma Everything Exchange. Então, uma exchange onde os usuários podem encontrar todos os ativos que são importantes para ele num único lugar. Claro que vai continuar tendo os ativos de cripto, que a gente já está acostumado, tem mais aí de 300 ativos listados. A gente começa agora a ter um caminho também para passar a oferecer para os usuários o que a gente está chamando de decentralized, ativos descentralizados. Então a gente está falando aqui já de ampliar isso para protocolos descentralizados, seja em Base, seja em Solana, de ampliar a oferta de ativos de 300 para milhares de ativos disponíveis. Óbvio que tem um desafio de como é que a gente vai melhorando aí também essa facilidade do usuário entender a qualidade e a credibilidade de cada um dos ativos, mas se abre esse caminho. Saber avaliar os potenciais e riscos de cada ativo. Uma outra frente também que já começa a falar de tokenização de ativos do mundo mais real aqui, é tokenização de equity. Então essa é uma frente que a gente vem trabalhando em tokenização de ações e que acho que o próprio presidente da SEC trouxe também, que ele enxerga essa visão de futuro como imagina um mercado de ações que está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente para de depender de falar assim da bolsa de Tóquio está dessa forma, a bolsa de Nova York dessa outra forma, de Londres, e passa a ser um cenário global muito mais líquido e ativo também. Então, e fora isso, também começar a olhar que hoje em dia investimento em ações ainda acaba sendo um investimento mais nichado, mas como poder trazer isso para outros mercados? Estou falando do Brasil, mas pode ser outro mercado pelo mundo que qualquer usuário vai poder também, claro, dependendo do cenário regulatório de cada um dos países, mas vai ter muito mais facilidade de acesso dentro disso. Então, esse é um pouco dessa forma de acelerar essa visão e trazer tokenização para a nossa plataforma e para os nossos usuários. E falando ainda também disso, acho que tem a ver com tokenização, mas quando se fala das tecnologias, você mencionou a Base e várias outras. Tem alguma tendência, algo que vocês estão assim, explorando em termos de tecnologia, de coisas, potenciais futuros, assim, usos futuros, qualquer coisa que a gente não tenha tocado ainda com relação à tecnologia em si? O foco que a gente tem colocado muito, assim como nessa conexão de Base com o nosso app, nossa plataforma principal, é em pagamentos. Eu acho que a Base recentemente, inclusive a gente relançou a nossa carteira descentralizada com o nome de Base agora. Ela ainda está em teste, mas muitos usuários já podem utilizar. Então ela começa a conectar uma série de elementos ali também. Um é que o usuário faz a sua custódia descentralizada dos seus ativos. Dois, a gente começa a ter ali também uma forma de interação social entre os usuários, em que um criador de conteúdo que ele conhece bem esse universo, acaba tendo muito mais controle sobre o seu conteúdo e acaba tendo controle sobre a remuneração do conteúdo que é criado. Então ele passa tendo a propriedade daquele ativo, daquele token que foi criado através da plataforma. Eu acho que essa parte de pagamentos também, então através de Base, pode ser tanto através de uma mensagem, quando a gente fala também, o WhatsApp, eu acho que ele globalizou comunicação, imagem,
mas acho que ainda tem falta ainda uma tecnologia, uma plataforma para globalizar essa troca financeira. Então acho que isso que a gente busca fazer também. Então acho que muito nessa interface de Base com stablecoin nesse universo de pagamentos é a nossa grande aposta. E aí, falando também, a gente falou dos mercados aqui, principalmente América Latina, mas aproveitando que você está lá dentro da Coinbase, como é que tá na Ásia, assim, como é que é a visão da Coinbase com relação à Ásia e esses mercados que a gente tem menos contato? São usos aí também um pouco diferentes. Assim, hoje a gente está com uma presença mais forte, principalmente na Austrália. E acho que tem um caso de uso mais similar aos mercados Desenvolvidos, né? desenvolvidos. E Singapura é um país importante para a gente. E Singapura acho que é um caso muito forte de cripto como investimento mesmo. Obviamente que é um Sim. mercado tão grande em população, mas com muito capital concentrado É um ali. centro financeiro importantíssimo, né? Um centro financeiro gigante, e acho que ali, assim, todo esse universo que eu acabei não tocando de derivativos, de perpétuos, de futuros, ali é um mercado muito significativo, que é uma das frentes também que a gente tem investido muito. Recentemente teve a própria Sim. aquisição da Deribit. Eu queria falar sobre isso. que Então toca já também aproveita e já dentro disso. engrena no Então, assunto. Deribit foi uma aquisição que a gente fez dentro do mercado de derivativos. Ela é o player número 1 em opções, e que eu acho que sedimenta um pouco desse, que é um mercado muito complexo também de opções. Então a gente Sim. acabou de finalizar essa integração, e hoje faz parte aí também do nosso time. Então o mercado da Ásia tem esse componente. E tem um outro momento que a gente também está se preparando para avançar, assim como eu comentei que a gente está avançando também aqui na América Latina, na Ásia também, dentro dessa busca de trazer cripto para 1 bilhão de usuários, é que a Índia é um mercado que a gente ainda não está presente e está se preparando também para um momento de entrada, de participação mais ativa nesse mercado, que obviamente, como você falou, o tamanho e representatividade dele. Vai ter que adicionar outro bilhão aí daí, né? Porque... Exato. Então, aí nossas chances de chegar nessa missão aumentam, mas que é um mercado também muito específico, Claro. que demanda aí uns esforços regulatórios de equipe, de produto, muito desenvolvido especificamente para aquele mercado. Vamos voltar aos 3 pilares da estratégia que você mencionou. Quais são, então, os 3 pilares da estratégia? Os 3 pilares, então, foi dessa visão, estratégia que o Brian definiu já faz algum tempo. É cripto como investimento. Acho que é isso que a gente vem fazendo. Esse foi o percurso principal traçado pela Coinbase até agora, que é ser uma plataforma segura, fácil dos usuários investirem e iniciarem a sua jornada em cripto e avançarem nessa jornada. O segundo é cripto como serviços financeiros, e acho que essa é uma que já vai se materializando mais agora. Então a gente está falando de cripto como pagamento, ampliar a oferta de produtos de empréstimos para os usuários, próprio USDC, acho que entra dentro disso também. Então, trazer cripto muito mais para serviços financeiros mais eficientes e globalizados para os usuários. Acho que é aí que a gente já começa agora a estar avançando. A própria solução de cartão que você mencionou, claro, que aqui no Brasil a gente ainda não tem, mas nos Estados Unidos a gente lançou recentemente o Coinbase Card, que acho que tem uma proposta de valor muito forte, e é muito dentro desse pilar também. É um cartão de débito? É um cartão de crédito que oferece 2%, se eu não estou enganado, em cashback em Bitcoin, uma série de benefícios conectado com o nosso programa de fidelidade também. Então acho que é uma proposta muito forte, que no futuro também a gente gostaria de trazer para o Brasil, para a região. E o terceiro momento é cripto como uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos. Eu acho que é onde Base toca mais, a nossa visão de futuro, num mundo em que quase tudo pode estar rodando em blockchain, em cripto, mesmo que a gente ainda não esteja percebendo dentro disso. A gente o usuário comum, e muitos de nós, a gente não sabe qual é a tecnologia por trás das principais aplicações que a gente está tocando. Eu acho que essa é a visão, né? Que através da evolução de Base a gente possa trazer mais e mais soluções para que também seja uma parte dentro dessa nossa ambição de que 1 bilhão de pessoas utilizem cripto de alguma forma no mundo. É muito bacana a parte de aplicações descentralizadas, aplicações em blockchain. E eu me lembro lá atrás, quando comecei a estudar esse mundo, fazer palestras, preparar até cursos, enfim. Eu lembro de alguns casos que eram emblemáticos na época, por exemplo, o que seria o disruptor da Uber.
que era na época se chamava Arcade City, que era para ser um aplicativo descentralizado. Até não sei se não mudou de nome, voltou, não sei como é que tá agora, eu acabei não acompanhando mais. Mas era essa ideia de ser um aplicativo descentralizado, em que o motorista encontra o passageiro, mas não tem uma empresa por trás, é tudo por meio do aplicativo, encontrar, dar o match dos dois, e o pagamento, tudo na própria plataforma, né? E como esse uso, pô, tem N usos que a gente nem sabe ainda. A gente tá ainda tocando a superfície a recém, né, cara? Acho que sim. E para esse terceiro pilar, que seria essa cripto como uma plataforma de desenvolvimento, similar ao que foi para a Amazon AWS tempos atrás, ou Google Cloud, essa é um pouco do papel que a gente enxerga para esse pilar. Mas acho que tem bastante coisa para ser desenvolvida em termos de facilidade de uso, que se torne de fato algo que o usuário não perceba. Mas acho que alguns casos de uso se tornam mais claros. Assim, acho tanto essa parte de como tornar a interface social das pessoas digital ainda mais fácil e dando ainda mais propriedade para os criadores de conteúdo. Parte de identidade também, acho que tem um caminho aí também para colocar a identidade das pessoas em blockchain e trazer muito mais eficiência dentro disso. E sem dúvida, acho que talvez o grande que já é mais óbvio é a parte de toda de infraestrutura de pagamento que se torne algo ainda mais eficiente e fácil globalmente para todos os usuários. Acho que esses talvez sejam os três que mais me chamem a atenção. E pensando em desafios ou riscos, enfim, o que está no radar de vocês assim para os próximos anos, o que vocês enxergam que são assim áreas ou questões que precisam ser atacadas assim? Pode ser assim bem genérico mesmo. Acho que os grandes temas assim que a gente ainda que hoje o mercado está muito otimista e confiante. Eu vou voltar para o tema de regulação, porque a gente estava há um ano atrás num cenário muito mais incerto e hoje a gente está num cenário com um caminho mais claro para a indústria. Então, seguir nessa maturidade regulatória nos Estados Unidos, no Brasil, em outros mercados importantes, e que dê essa estabilidade para a indústria, eu coloco como sendo talvez aí o grande ponto, que consolidar essa regulação, né, a clareza, né? Porque, de novo, acho que ainda está em processo. Bom que teve um avanço do Genius Act, tem um Clarity Act nos Estados Unidos que está no Senado, mas que precisa de fato avançar, ganhar força, ser votado. Então acho que a gente ainda está nesse processo dessa consolidação e maturidade que se espera que se siga, mas a falta disso acho que volta a trazer algum cenário de maior incerteza. Boa. Alguma coisa mais que a gente não tenha comentado, alguma mensagem que vale a pena passar? Eu acho que não. Acho que um ponto que a gente falou bastante de stablecoin, acho que a gente fazer um pouco de um jabá aqui também, me permitia, que a gente acabou de lançar até recentemente uma campanha bem, para quem está interessado em conhecer isso foi coisa dessa semana, uma ação com o SDC, que é stablecoin emitida pela Circle, que a gente distribui também, e está para quem faz algum investimento disso, está dando uma recompensa de 10%. Imagina, investir em hedge cambial, ainda tem uma recompensa de 10% nesse ativo. Acho que parece algo bem interessante para quem quiser começar a se aventurar dentro desse espaço. Mas fora isso, é mais agradecer o espaço e uma ótima conversa também que eu tive. Bacana, obrigado. Realmente acho que é bom ver alguém da indústria e com a experiência que vocês têm, a Coinbase nesse mercado, pô, é tão antiga quanto o próprio Bitcoin, quanto a própria tecnologia, tá desbravando esse mundo, e ver a visão de vocês, a clareza e como vocês estão desenvolvendo e ajudando a melhorar a indústria como um todo, né? Porque no final das contas isso, assim, as boas práticas, a credibilidade, a segurança, isso acaba ajudando todos os players, os usuários, clientes, isso é muito bacana. E depois a gente vai deixar aqui no link na descrição do vídeo todos os detalhes também, essa nova campanha da Coinbase. O código QR também deve estar em algum lugar aqui da tela. Essa é a primeira conversa que a gente tem, certamente traremos mais convidados da Coinbase também para falar de mercado, de tecnologia, enfim. É uma indústria que de tédio a gente não morre jamais, né, cara? Não, a emoção não falta. Valeu, obrigado, Fábio, mais uma vez, espetacular, valeu.